Conhecer novas culturas, desbravar paraísos, se misturar com quem vive nos lugares mais badalados, permitir-se vivenciar o silêncio de regiões de natureza quase intocada. Olha, viajar é bom demais, não é? E cada um de nós tem aquele roteiro de sonho, um lugar que brilha como se fosse uma estrelinha piscando cada vez que você olha no mapa. O prazer de viajar muitas vezes leva pessoas a deixarem carreiras de sucesso para viver conhecendo o mundo. Nossa convidada de hoje pode ser incluída nesse clube seleto de quem pode ser visto nas Ilhas Maldivas, no distante Oceano Índico, ou aqui na Praia de Moitas, no interior do Ceará. Aliás, hoje eu te convido a viajar aqui mesmo, por essa terra de tantas belezas, com as dicas da Lila Valfer. Lila, bem-vinda! Oi, Maísa, prazerzão imenso estar aqui contigo nesse papo. Nossa, estou muito feliz, gratidão pelo convite. Ô Lila, você é fisioterapeuta de formação, mas aí hoje você é mais fotógrafa e criadora de conteúdos sobre viagem e turismo, né? Que guinada! Exato, totalmente opostos, né? Eu sou fisioterapeuta formada há 10 anos, trabalhei, inclusive, né, durante esse tempo, e em 2020 dei uma virada total. Eu acho que muita gente também aconteceu isso, muita gente trocou de carreira, né, com a pandemia. Então, assim, eu já tinha um Instagram, já falava de um pouco de viagem, mas era aquela coisa mais pessoal, sabe? Tinha, obviamente, alguns trabalhos já, mas eu encarava isso como algo mais pessoal. Até que eu resolvi realmente mudar de carreira, larguei a fisioterapia de vez e hoje eu trabalho exclusivamente viajando, né? Sou fotógrafa, trabalho também com a fotografia, era um hobby, agora virou uma profissão, e também trabalho com o Instagram, criando conteúdos aí para empresas de turismo, sobre viagens, né, novos destinos, apresentando novas experiências para quem me segue, para quem acompanha o trabalho, e conhecendo aí lindos lugares, né, não só por aí afora, Brasil afora, mas também no mundo, e principalmente aqui na minha terrinha onde eu nasci, né, no meu Ceará. Legal, você já fez viagens incríveis, né, por lugares lindos demais. Nossa, tem até os destaques, né, aí você vai escolhendo, né, eu quero ver a Lila onde, ela está no Jalapão, ela está em Gramado, ela está nas Maldivas, mas o que que tem de diferente aqui no Ceará? Qual é o diferencial, assim, que você enche mesmo os olhos cada vez que você vai falar para as pessoas? Então, Maísa, eu me arrepio até quando eu vou falar do Ceará, porque nós temos aqui, né, uma riqueza imensa, e eu não falo só de praias, né? Quando a gente fala de Ceará, normalmente a gente acha que é um turismo só de sol e praia, sendo que não é. A gente tem serra, tem o sertão, e esse outro tipo de turismo também tem a sua beleza. Cada turismo com a sua beleza peculiar. Falar do Ceará, da nossa região aqui, do nosso estado, para mim, é ser turista na própria cidade, né? Eu acredito que muitos deveriam fazer isso. A gente, quando fala em viajar, todo mundo pensa, eu vou conhecer outro estado, outro país. Muita gente já pensa em viagens internacionais. Quando o nosso Ceará, ele é um lugar que é destaque, não só no Brasil, mas é um turismo também, né? Recebe muito turista estrangeiro, um turismo internacional muito grande, porque a gente tem potencial turístico grande aqui no nosso Ceará. Não só falando de belas praias, mas de outros lugares também. E quando eu falo desse turismo do Ceará, né, eu falo também de experiências. A experiência de você vivenciar, por exemplo, coisas que em outros lugares não tem. Então, o Ceará, para mim, quando eu resolvi falar sobre viagens, eu pensei, poxa, o Ceará ele é tão lindo. Para você ter ideia, eu fui conhecer Jericoacoara em 2019. Sim, e eu acredito que é a realidade de muito cearense. Né? Jericoacoara, até então, né, as pessoas de fora têm como referência Fortaleza e Jericoacoara, né? Mas uma coisa que eu faço questão de mostrar no meu trabalho é que o Ceará vai muito além de Fortaleza e Jericoacoara. A gente tem belas outras praias, né, que ainda são pouco exploradas, são paradisíacas, e que praticamente as pessoas não conhecem ainda. Se você tivesse assim que, nesse momento, aliás, esse é o momento, né?
de passar, assim, uma dica mesmo, né, ou algumas dicas. Quais dicas você daria para quem nunca veio ao Ceará? Você começaria por onde? Nossa, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. Nós temos o litoral leste e oeste, né, aqui no Ceará. Eu moro especificamente na região do litoral leste e eu sou apaixonada pela praia. Eu moro no Aracati, mas eu sou apaixonada pela praia de Capuí. E são praias paradisíacas, né? São vilas de pescadores que ainda preserva essa característica. Então, você vai encontrar aquela recepção ainda de uma vila pequena, casas praticamente pé na areia, o pescador saindo com o peixe, você tendo a oportunidade de comprar ali o peixe, o polvo, o camarão, num preço bacana, e levar para a casa em que você está hospedado e cozinhar ali. Então, assim, e Capuí, para mim, ele traz não só belezas, falando assim de praias, de falésias, de tudo mais, mas traz aquele aconchego turístico, sabe? Aquela experiência diferenciada. E eu sou apaixonada por Icapuí. Eu acho que e sem falar que do Ceará tem um dos lugares, né, que tem a maior extensão de litoral, né, o Icapuí, aqui falando de Ceará. Então, se eu não me engano, são 64 quilômetros de praia. E tem a beleza das falésias, né, que é aquela natureza incrível. Eu conheci Capuí, você devia ser uma menininha. Eu conheci ali no começo dos anos 1990 e foi um dos lugares mais incríveis que eu vi. Eu comecei indo por Barreiras, né, Barreiras de baixo, Barreiras de cima, e daí na época tinha muita casa de farinha. Você junta essa coisa da casa de farinha, né, com essa cultura da praia, do peixe com a farinha, era muito incrível, com a farinha de mandioca, a tapioca, o beiju, né. E daí indo pra Redonda e para Ponta Grossa, que é vizinha tua, né, do Aracati, que é linda. É linda, é incrível. E o que eu mais acho legal dessas praias de Capuí é a receptividade, sabe? É um povo acolhedor. Sabe, o Nordeste como um todo, o Ceará como um todo, é um povo acolhedor. A gente, né? Nós somos acolhedores, nós somos bem receptivos com o turista. Mas Icapuí, por ser e por ter essa característica de vila ainda de pescadores, é muito mais gostoso. Eu sou um tipo de pessoa, sabe, mas é que eu gosto do turismo de experiência. Eu gosto de ir para um lugar não para ir porque por uma questão óbvia, por exemplo, vamos falar, por exemplo, quando se fala de Rio Grande do Sul, as pessoas pensam logo em quê? Em Gramado, não tirando a beleza e toda a contextualização que Gramado tem, mas existem outras cidades e do interior da Serra Gaúcha e tudo mais que são incrivelmente lindas e que apresentam uma beleza exuberante. Então, assim eu trago para o Ceará também. Eu gosto muito de levar as pessoas e mostrar um pouco, né, das praias do interior do Ceará e mostrar um pouco, não só aquele turismo já batido, mas um pouco da experiência. O que é que tu pode ter de experiência naquele lugar? Eu vou dar um exemplo. Lá em Capuí tem uma salina. Eu tenho uma foto que eu postei no Instagram e despertou a curiosidade de muita gente. As pessoas achavam que eu estava na neve, sendo que na neve eu estava de biquíni na foto, né? Um biquíni e uma calça comprida. Aí teve gente, como assim? Tá na neve de biquíni? Não estou entendendo. Eu disse, não, gente, não é neve, isso é sal. Então, né, lá tem uma produção de sal, extração de sal, que é o sal que vai para Mossoró, né, que é tão conhecido, o sal de Mossoró. E de cima dessa salina, você tem um dos mais belos e incríveis pôr do sol de Capuí, que fica ali do ladinho na praia de Requenguela. Então, quando eu mostrei isso, eu lembro que foi um boom. Então, muita gente começou a querer saber onde é que ficava essa salina. E eu até hoje, essas salinas agora em Capuí estão bem famosas, porque todo o blogueiro, criador de conteúdo que vem para o Ceará, vai lá nas salinas fazer foto e divulgar o lugar, porque realmente é incrível. Para você ver, a cidade é tão linda que até de cima de uma salina a gente consegue fazer turismo. É. E tem a estação ambiental lá em Requenguela que é incrível, né, tem o mangue, você vê aquela riqueza, aquela vida toda ali, né, pulsando, é muito lindo. É demais. Aquela passarela de Requenguela é
maravilhosa, o visual que tem ali, a paz que dá, você escutar o balançar, o vento balançando aquelas árvores, as folhas, os pássaros cantando, e de repente você vê o movimento da maré, porque ali a maré, ela seca muito, né? E eu lembro que eu fiquei numa casa ali em Requenguela, que a maré daquela praia, ela seca quilômetros, quilômetros. E foi muito divertido, levei meus filhos para lá e de noite a gente via a maré batendo na escada da casa. E quando foi de manhã, meus filhos acordaram, mãe, cadê? A gente não via, né? Então, isso também é um atrativo É. turístico lá da região. Você vê uma. E detalhe, ela, a velocidade de tanto dela enchendo quanto ela secando é muito rápida. As pessoas até falam em alerta, olha, quando ela estiver enchendo, você corra. Os pescadores falam isso, porque ela enche muito rápido e você ali pode se perder e de repente, quando vê, você, né, o mar já avançou. Então, é uma característica muito grande ali da Praia de Barreiras, Requenguela, e eu acho muito, muito lindo. E é uma experiência que dá para ter lá, Maísa, que eu acho muito legal, é você conhecer um pouco a atividade dos pescadores. Eu sempre levo um pouco para a natividade, sabe? Você conhecer um pouco da cultura daquele lugar. Tipo, lá em Requenguela, os pescadores, eles ficam esperando dentro do barco. É muito engraçada essa cena. Eu lembro que nós fomos lá, era mais ou menos 11 horas da noite. Eu fiz questão de esperar algum pescador chegar lá e eu vi umas luzes acesas, assim, de um barco bem distante. A maré estava bem seca mesmo. Aí fui caminhando, cheguei lá, comecei a conversar com os pescadores e aí perguntei: vocês vão sair para pescar? Estão voltando? Como que é? Aí eles explicaram dizendo que estavam esperando da meia-noite, que era o tempo que a maré já suspendia o barco e o barco conseguia sair, né? E aí a gente começou a conversar e perguntando, por exemplo, quando que eles iam voltar, e eles falando que iam passar cerca de 15 dias no mar, e falando das dificuldades, enfim, então você conhecendo um pouco da história de vida daqueles moradores daquele lugar, e saber como que é que aquele peixe que a gente come lá no restaurante, como é que ele chega até lá, né? Então eu gosto muito de passar isso para as pessoas também. É importante você, quando você vai fazer turismo em algum lugar, você saber respeitar a cultura daquele lugar, conhecer e para poder você realmente fazer um turismo consciente. Eu prego muito isso, né? Isso vale para todo mundo, né, porque, tanto quem está vindo de longe, quanto quem é daqui mesmo, né, que não tem muitas vezes essa oportunidade de conhecer, né, o estado. E se você vai para a serra, então, o que que você já conheceu aí que você acha que vale a pena colocar nesse roteiro? Na Serra, eu fui para Pacuti, gostei bastante da cidade, é uma cidade bem acolhedora. E o que eu achei interessante lá é que lá você pode conhecer um pouco sobre a Rota do Café. Lá tem um lugar que se chama Sítio, salvo engano, é São Luís. Eu sempre confundo o nome, mas é Sítio São Luís. Lá você vai ser recepcionado pela dona, não me recordo o nome dela, mas uma senhora muito simpática. E ela fala divinamente, com grande propriedade, sobre a história do café aqui no Ceará. E para você ver como, inclusive lá na Serra tem plantação de café, né? Então é uma coisa que eu não conhecia até então chegar a visitar a cidade. E é muito interessante você saber como que funcionava. Ela falou um pouco das moedas de troca, como que funcionava a troca do café pela moeda, enfim. E então você, além de você conhecer toda essa história da Rota do Café, você ainda, após a experiência e conhecer o sítio como um todo, você ainda pode usufruir lá, chegar a tomar um cafezinho moído na hora e um bolinho feito com um requeijão e uma gelé que também é feito no próprio sítio, assim, bem natural, bem artesanal, e sair de lá comprar, levar essa gelé, esse requeijão depois para sua casa. Então, é uma experiência bem bacana ali na Serra de Pacuti. Eu recomendo demais. Já que a gente está falando de roteiro de serra, né, você sabe outra viagem incrível que eu fiz foi pela Serra Grande, conhecer ali as cidades, Ubajara, o Parque Nacional de Ubajara, que é uma coisa incrível, é uma aula, né, de vida, de como é que surgiram ali aquelas formações e tal. Aí Tianguá, São Benedito, Ipu, nossa, só cidade incrível. Você sabe que eu fico pensando, você falando de turismo de experiência, né? Então você prefere viajar de carro
ao invés de avião e de ônibus? O que que você prefere, assim, para aproveitar mais, pelas suas experiências? Eu sempre aqui no Ceará eu dou preferência, né, a usar carro do que ônibus. Se você tem a oportunidade de pegar um carro, alugar, ou se você tiver carro próprio, né, fazer essa experiência de viajar parando em vários lugares é super positivo, porque você vai conhecer um pouco de cada lugar, de cada cidade, cada praia, enfim. Eu particularmente gosto mais de viajar de carro, né? Pelo Ceará, eu prefiro carro que ônibus, porque aí a gente consegue, né, dar realmente essa, como é que eu posso te falar, essa liberdade na viagem. E também, se eu puder, por exemplo, se eu pudesse, eu tinha ido para o Rio Grande do Sul de carro, mas é uma viagem um pouco longa, né? Então, realmente, preferi ir de avião, mas na maioria dos casos, independentemente do lugar, eu prefiro viajar de carro, porque você tem essa liberdade de você poder parar a hora que você quer e conhecer o que você tiver vontade de conhecer. No caminho, eu costumo dizer, não pensa só na chegada, no destino. Aproveita todo o percurso, aproveita o caminho, que tu vai conhecer muita coisa legal, muita gente bacana. Adoro viajar para conhecer pessoas, né, conhecer histórias. Eu amo ouvir histórias. As pessoas falam assim, né, história de pescador. É tão bom ouvir história de pescador. Tão bom você parar no canto, ser convidada para tomar uma xícara de café e ouvir a história ali daquele lugar. É muito, muito mágico isso, adoro. E tem sempre, assim, umas histórias meio de assombração, né, no interior, principalmente na serra, né, eu lembro quando eu era criança que a gente viajava e jantava-se muito cedo, e aí, a boquinha da noite estava todo mundo ali e os mais velhos contando histórias, e quase sempre tinha umas histórias de assombração, então a meninada ia dormir com medo, aquele medinho bom, né. Aquele medinho saudável. Você falou agora numa coisa que eu lembrei de uma viagem que eu fiz aqui no Ceará. Lá na praia de Icaraizinho de Amontada, né, nós temos duas rotas que nós podemos fazer. Você pode ir para a direita, que você vai para Caetanos, ou você vai para a esquerda, que é para Moitas. Do lado de Caetanos, você passa por um vilarejozinho que tem um cemitério à beira-mar. Não sei se você já viu. Não fui ainda nesse ponto específico lá. E é muito intrigante a história. E para você ver o quanto que eu sou contadora de histórias e o quanto que eu gosto de escutar. O guia, na época, quando a gente estava, né, fazendo o percurso, eu lembro que quando eu avistei, eu digo, peraí, aquilo ali são várias cruzes, assim, é um cemitério? Aí ele, sim, é um cemitério, nós vamos parar lá e eu vou te contar a história do cemitério. Eu fiquei, nossa, naquela hora eu levantei o drone, comecei a fotografar, e ele, tu vai fotografar o cemitério? Aí eu disse, vou, porque eu estou intrigada com essa paisagem. Você olha de um lado, ele assim, mas de frente para a praia. E aí ele contou a história, e a história é bem intrigante, né? É aquela coisa de cultura popular mesmo, sabe? Histórias de crenças populares. Ele falando que naquela região do cemitério foi encontrado um pescador que enfim, estava morto e tal. E até então ninguém sabia o que tinha acontecido. Então, em homenagem àquele pescador, ele foi enterrado ali naquele lugar. Só que a partir daí começaram, né, todas as pessoas que morriam da família daquele pescador eram enterrados ali. Depois eu não me recordo muito bem no percurso da história, me perco nesse sentido, quando ele falou se eram só família ou se outras pessoas eram enterradas ali também. Mas existe uma coisa, ele falou que lá nesse cemitério, além de ser de frente para a praia, tem várias plantas, sabe, ao redor dos túmulos. E ele falava assim, ó, onde tem as plantas que têm flores é porque as pessoas tinham uma boa índole, uma boa, né, personalidade. E as plantas que têm espinhos eram pessoas que eram de má índole. Então, aí ele fala assim, pode olhar ao seu redor, você vai ver que tem túmulos que só tem as plantas com flores e tem túmulos que só tem as plantas com espinhos, que nasce, não é que plantam ali, né? Que nasce realmente vem da natureza. E aí nossa, eu fiquei muito intrigada com isso. E realmente é uma história que circula lá naquele povoado. Você falou desse cemitério, né, eu lembrei de outros 2 imagens que eu
assim, piscou aqui na minha cabeça um flash, né? Em Jericoacoara também, que tinha uma janela assim meio ruína e com uma imagem do cemitério. E também em Canoa Quebrada, né? Que tem um cemitério ali muito próximo, né? Canoa tem. Tudo com muitas histórias ricas do lugar, né? Você já está, lógico, entregando aí em tudo que você está falando, né, das suas atividades favoritas nessas viagens pelo Ceará, né? Que é primeiríssimo lugar, pelo que a gente está vendo aí, que é ouvir histórias, né? Até para você contar histórias, né? Aí tem a fotografia, você usa drones, né? Alta tecnologia e o que mais? Então, uso muito GoPro, todas as viagens que eu faço, levo a GoPro comigo, é uma câmera bem prática, né? E viável de estar levando assim para as viagens. E pelo fato também de eu velejar, então eu sempre procuro também destinos que me proporcionem estar velejando ali. A gente tem um litoral que é muito propício para isso. Então, uso drone, uso câmera, uso celular, uso GoPro, tem um arsenal para estar registrando assim cada lugarzinho que eu vou. E eu sou uma pessoa que eu digo que eu sou viciada em imagens, Maísa. Eu adoro fotografar. E é de tudo, é pessoas, sabe? E eu sou aquela pessoa que gosta de fotografar momentos que são, como é que eu posso falar, naturais. Eu não gosto de nada preparado, nada pensado, planejado. Eu gosto de bater o olho, por exemplo. Pescador é uma figura, uma pessoa que eu gosto muito de fotografar. Adoro fotografar pescadores, barquinhos, jangadas. Então, sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de ver o momento, imagino uma cena e, poxa, vai dar uma imagem incrível ali. Aí pego lá os equipamentos, o que eu achar que é necessário e fundamental ali para utilizar naquele momento e faço as imagens. Eu já vi muita gente perder imagem, muitas vezes, especialmente na praia, porque a lente fica muito manchada, né? Que dica que você dá para gente, hein, Lila? Nossa, na fotografia, até mesmo, vamos falar do aparelho que as pessoas mais usam, né, para fotografar, que é o celular. Nós, pessoas comuns que não são fotógrafos. Uma dica, primeiro, limpe a lente do seu celular. Você quer fazer uma foto? Limpa a lente do celular. Dá uma baforadazinha assim na lente com a boca, né, dando aquela baforadazinha, pega o paninho, a blusinha ou um paninho, um algodãozinho que você tiver, dá uma limpadadazinha assim na lente, até para a maresia vai funcionar, né, que a maresia realmente embaça a lente da câmera, do celular, enfim. Com a câmera já é diferente, né, a gente tem que usar o materialzinho mais específico para a limpeza da lente, mas no celular, um paninho de algodão é o suficiente. Então, dá uma baforadazinha assim na lente, ou se você tiver um paninho mais um pouquinho úmido, passa lá, dá uma limpadinha para poder conseguir, né, uma visibilidade, uma transparência melhor na foto. Ficar a foto mais nítida, né? O que é um erro de muita gente, isso. E isso é uma coisa que deixa o fotógrafo doido. Às vezes eu estou no canto, eu vejo alguém apontando o celular para tirar uma foto e eu vejo que aquela lente está suja, me dá uma agonia. Eu vou lá e digo assim, vamos aqui, deixa eu limpar aqui a lente do teu celular, vai ficar uma foto bem maneira. Além, às vezes, da lente manchada, né, suja, embaçada, de maresia, tem, muitas vezes, aquele contraluzão, né, Lila? Que a pessoa faz a foto contra o sol, nunca que vai dar legal, cara. É. Mas aí depende. Eu, particularmente, eu amo fazer foto contra o sol, mas vai depender um jeitinho para aquilo. Mas a dica super bacana, usa a luz a teu favor. Como é que você vai saber qual é a melhor posição para fotografar? Estou ali na praia, relaxando. Eu quero uma foto nessa praia. Bota o sol, fica de frente para o sol, deixa o sol bater no teu rosto. E aí a pessoa vai ficar de costas para o sol, obviamente, e vai tirar a tua foto. A foto vai ficar nítida, linda, belíssima. E detalhe, aproveita sempre os horários ou mais cedo, né, da manhã, ou mais para o final da tarde, que são as melhores luzes que a gente tem para fotografar. Então a foto vai sair assim, perfeita. Faz uma composição legal, que vai dar tudo certo. Aproveita e dá, assim, outras pistas aí. Que cuidados você costuma ter durante as suas viagens? Se for viagens para fora, né, para outros lugares e tal, costumo muito ter o seguro viagem, isso é importantíssimo, até mesmo pela questão, né, de saúde, você nunca sabe, você não conhece o lugar que você está indo, você não conhece o sistema hospitalar, o sistema de saúde daquele lugar, então é sempre bom ter um seguro viagem, né, sempre bom se prevenir. Sempre levar
se você gosta de registrar, leva um equipamento fotográfico, até mesmo o teu celular, para poder fotografar e registrar aqueles lugares. Sempre estar atento, né, às regras do lugar que tu vais. Por exemplo, independentemente se é aqui no Ceará ou se é em outro lugar, mas você sempre respeitar não só as pessoas do lugar, a cultura daquele lugar, mas também falando de forma sustentável, respeitar o meio ambiente, isso é importantíssimo. Não jogar lixo, né, na praia, fazer realmente o turismo consciente e sustentável. Eu acho que essa é a palavra-chave. É uma dica bacana para você aproveitar qualquer lugar, seja aqui no Ceará ou fora do Ceará, né? É você realmente ir consciente para aquele lugar, respeitando, cuidando dele como se você fosse morador daquele lugar. Eu acho que fazendo isso, você está fazendo já um turismo bem bacana. 2 lugares, assim, no Nordeste que você acha que vale a pena visitar, para além do Ceará? Para além do Ceará, aqui no Nordeste, eu gosto muito. Ai, gente, é difícil. Vamos lá. Eu gosto muito de Recife. Eu acho as praias de Recife belíssimas. Meu sonho é conhecer Noronha. Não conheço Noronha ainda, né? Eu acredito que é um lugar bacana para você vir conhecer no Nordeste. E a Bahia. A Bahia me encantou demais. A Bahia tem uma energia que é surreal, né? As praias da Bahia são belíssimas, são belíssimas. Então, acho que são 2 lugares, se você vem para o Nordeste, fora o Ceará, que eu acho que vale muito a pena conhecer. Boa. E qual é a melhor coisa para você em viajar? Conhecer novas pessoas, né? Eu gosto muito de fazer novas amizades, de... É engraçado isso, não, eu tenho um sentimento, sabe, que ele é bem profundo quando eu vou falar disso. Um lugar para mim não é só conhecer pessoas, mas também novas experiências. Você sempre volta com uma bagagem a mais de cada lugar, né? Eu gosto muito disso, de você trazer novos aprendizados e novas experiências de um lugar, aprender com a cultura, por exemplo, daquela pessoa, com a cultura de vida dela, do lugar dela que ela mora. Eu acho que isso é um ponto que mexe muito comigo. E eu sempre trago isso durante as minhas viagens, né? Legal, muito bom. É uma riqueza, né, é uma riqueza muito grande você colecionar essas imagens, né, na sua cabeça, independente até dos registros fotográficos, né, o que você vê, o que você absorve, né, a riqueza que fica em você, né, para sempre. É algo que viajar é uma riqueza que eu acredito é uma experiência única, você conhecer um lugar e voltar dali. Eu sempre volto uma outra pessoa, sabe? Quando eu falo que viajar é uma riqueza, é porque você sempre volta com algo daquele lugar. Eu sempre trago alguma coisa muito positiva de todos os lugares que eu vou. E isso enriquece não só em questão de novos aprendizados, mas também como pessoa, como questão de processo evolutivo enquanto ser humano. Então, eu acredito muito nisso, né? Você sempre volta com algo a mais, uma bagagem a mais, numa viagem. Lila, quero aproveitar que a gente já está assim quase no final, mas não posso deixar também de compartilhar aqui com quem está acompanhando a gente alguns lugares que eu acho que precisa conhecer no Ceará. A região de Quixadá, que é única, as formações rochosas são únicas no mundo, aquilo ali não tem, é a gente que tem. O Cariri, que vai ser patrimônio da humanidade, não tem como, uma região também única. E a região da Caatinga, Crateús, que tem a Serra das Almas, que são lugares assim absurdos para a gente conhecer aqui dentro do Ceará e levar para o mundo esses lugares. Sim, verdade. Mas o Cariri tem uma história surreal, uma história rica, cultura, né? Uma cultura popular muito grande. Quixadá, morei em Quixadá por uns 2 ou 3 anos, uma cidade maravilhosa, terra dos monólitos, a terra da galinha choca, né? A pedra da galinha choca. Foi lá que veio uma curiosidade aqui de contar. Eu fiz curso para ser piloto de asa delta, menina. Olha, Era. E foi lá em Quixadá que surgiu essa paixão pela asa delta, porque lá tem, né, a prática do voo livre, ali na Serra do Bispo, que a gente chama.
Então, assim, são lugares extremamente magníficos, né? O nosso Ceará é rico demais. Nós somos privilegiados, né, Maísa? Sim! Lila Valfé, para te achar, @Lila Valfé. @Lila Valfé, ou vem aqui no Aracati tomar um cafezinho. Na Rua Grande. Na Rua Grande, a nossa Rua Grande, né? Belíssima, histórica. Vou sim. Muito obrigada, beijo. Beijo, Maísa, prazerzão, gratidão. E assim nós chegamos ao final dessa viagem nesse episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que foi gravado de forma remota e você não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar 5 estrelinhas para a gente. Compartilha esse episódio, esse roteiro de viagem com quem você acha que vai curtir. No YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal. Assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!